Fala, meus queridos, tudo bom? Alan Silva aqui na área, mais uma vez aí para trazer uma palavra aos senhores, às senhoras, uma palavra que eu venho trazer no livro de Gênesis. Pedir para vocês abrirem a Bíblia aí comigo. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Antes, sobretudo, eu vou fazer uma oração aqui para que não venha ser eu falando, mas o Senhor falando através de mim, que eu venha ser boca de profeta. Amém? E que Deus venha, através de mim, através deste vídeo, falar contigo nesse momento, ok? Vamos iniciar numa oração. Senhor, nesta hora nós oramos ao Senhor da glória, suplicamos a Ti, ó Pai querido, que o Senhor venha abençoar na leitura desta palavra, não só a mim, mas a cada um que estiver assistindo. Que o Senhor venha operar uma bênção, operar um milagre, derramar da Tua misericórdia, meu Deus, sobre nós, e que os Teus anjos venham estar sendo cada um de nós que estiver realizando a leitura desta palavra. Ó Deus, fala porque o Teu servo ouve. Nós oramos, Senhor, pedimos que o Senhor venha nos abençoar na leitura desta palavra que se encontra em Gênesis, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, por que eu separei esta mensagem de Gênesis? Para a gente entender aonde tudo começou, a gente precisa ler o capítulo de Gênesis, principalmente onde foram escritas as leis de Moisés, né? Porque no Antigo Testamento ele vem, na verdade, fazendo uma profecia da vinda do Filho. Que filho foi esse? Jesus. Então, para a gente entender aonde tudo começou, qual foi as nossas origens, de fato, nós precisamos abrir a Bíblia e iniciar a leitura no capítulo de Gênesis. Diz assim, primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Leia comigo, por favor. Talvez a sua Bíblia possa estar diferente, mas ela quer dizer a mesma coisa. Geralmente é a revista que é outra, né? Uma revista corrigida, enfim. Mas ela quer dizer praticamente que é a mesma coisa. A criação, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Diz assim: a criação do céu e da terra, e de tudo que neles contém. No capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã do dia 1º. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão dos céus, e foi a tarde e a manhã o dia 2º. Disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia 3º. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E assim Deus os fez grande, luminoso,
o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto, e disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã o dia quinto. A criação dos seres viventes, versículo 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras de terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas da terra conforme a sua espécie, e ao gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente. Toda a terra verde lhes será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Amém? Meus queridos, baseado nesse capítulo 1 de Gênesis, foi feito um pequeno resumo aqui para melhor entendermos parte desse livro tão importante, talvez um dos mais importantes da Bíblia, se não for o mais de maior relevância, né? Porque foi através de Gênesis que tudo começou. Foi o primeiro livro escrito por Moisés, aonde foi criada toda a obra de Deus. E nesse resumo, diz assim: ei, não era para ser assim. Deixa eu explicar como era. No princípio, eu criei os céus e a terra. Agora o que eu vou dizer aqui, os irmãos podem conferir aí, está em Isaías 14, 12 a 15. Capítulo 14 em Isaías, versículo de 2 a 15. Dá uma pausa no vídeo e leia, que agora eu vou dizer o resumo, né? E vou voltar para Gênesis. Ele quis o que não era dele. Ele quem? Lúcifer. Junto com os outros anjos, ele queria o trono. Um terço do céu que se rebelaram contra Deus foram expulsos. Esses são os demônios. São anjos que se tornaram caídos. E foi assim que a terra ficou sem forma e vazia. A terra era coberta de trevas, e a escuridão dominava a terra, até que Deus disse, em Gênesis, haja luz. Há uma teoria que entre o verso 1 e o verso 2 passaram infinitos anos, que não se podia contar. Baseia-se na ideia da rebelião de Satanás,
causou o caos na terra e a destruição de tudo que havia nela. Então, de certa forma, a terra precisou ser refeita, reformada ou recriada. Essa teoria ela tem uma base importante no capítulo 2º e no capítulo 3º no livro de Gênesis, escrito por Moisés, o primeiro livro escrito por Moisés. Gostaria de ressaltar também, e tratar nesse assunto tão importante para a humanidade, criação, mito ou realidade? Quando Deus os criou? No princípio e antes do princípio. Só existia Deus. Antes do princípio, quando não tinha nada, existia Deus, eterno. Desde que Charles Darwin publicou em seu livro A Origem das Espécies, em Londres, de 1859, chamada ou conhecida como Teoria da Evolução, há muitas tentativas de explicação sobre a criação. Falta, entretanto, a evidência das provas. Lá no passado, já os gregos imaginavam que a matéria era eterna. Este mundo foi feito de matéria e energia. Matérias e energias não criam a si mesmas. Alguém os criou, né? Que contraria lá os que os gregos imaginavam. Este mundo ele é governado por leis e leis não criam a si mesmas. Da mesma forma, alguém criou as leis, né? Logo, alguém maior do que a matéria, maior do que as leis, maior do que tudo, criou o universo, criou este mundo. Estou falando de Deus. Agora, outra teoria, a teoria de Big Bang, que este mundo partiu ou surgiu através de uma explosão. Mas pense comigo, caos não podem produzir o cosmos. A desordem, ela não pode produzir a ordem, né? Na outra parte aqui, diz assim, nós não estamos aqui por um acaso. Se o planeta fosse mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se o planeta fosse mais um pouco distante do Sol, morreríamos certamente congelados. Não foi o acaso que estamos aqui. Foi feita pela obra do Criador, pela obra de Deus. Os egípcios entendem a Bíblia de uma forma, né? E é por isso também que a obra da criação é explicada de um outro jeito. No capítulo 2º, no capítulo 2, de um outro relato. Quando o Senhor nos criou, foi para cuidar da terra, até futuramente Adão e Eva pecarem comendo do fruto do bem e do mal, que era proibido. Além da mudança de nome de Deus, de Elohim, no primeiro capítulo para Yahu no segundo capítulo, Gênesis 1 e 2 não se diferem, como muitos dizem por aí. Pegue a sua Bíblia aí e acompanhe comigo, por favor. Enquanto Gênesis 1, né, Gênesis 1, descreve 6 dias para a criação e o 7º dia para o descanso, no Gênesis 2 descreve apenas um dia para a criação e o sexto dia, né? No Gênesis capítulo 2 ele descreve um dia para a criação, que foi no sexto dia. Não há nenhuma contradição entre o relato do capítulo anterior com o capítulo 2. Não há nenhum relato dessa contradição, entendeu? Só estão escritas de maneira diferente. É aquilo, ambos, capítulo 1 e capítulo 2, ambos falando da criação. Os dois capítulos falando da criação, só que escritas de maneira diferente. Amém? Esse é o entendimento aqui que eu alcancei, pela graça de Deus, né? E eu queria encerrar aí o vídeo, glorificando por este momento, por este período, a qual nós estamos aqui, né, participando do segundo vídeo, gravado aí. Espero que vocês venham me ajudar aí a compartilhar, entendeu? Para que essa palavra sobre a criação venha alcançar outras pessoas. E a minha ideia, pela misericórdia, se assim Ele permitir, se assim Deus me permitir, é toda semana postar um capítulo de Gênesis. Toda semana mostrar um estudo do capítulo de Gênesis, né? Para que nós possamos entender como é que nós paramos aqui hoje.
como é que tudo começou. Não é olhar para trás, e sim entender as nossas origens. Que as coisas poderiam ser diferentes, que as coisas poderiam se tornar diferentes. Mas é como está escrito na palavra, não cai uma folha de uma árvore se não for pela permissão dele, se não for pela permissão de Deus Pai. Amém? Então vamos encerrar aqui este momento de gravação, este momento de vídeo. O primeiro capítulo de Gênesis. Semana que vem estarei trazendo o segundo capítulo, para que possamos estar cada vez mais agraciados pela palavra dele. Amém? Então vamos glorificar a Deus por este momento. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos pela leitura da tua palavra, pelo entendimento alcançado. Senhor, nós te agradecemos por todas as revelações que tu nos deste. Eu te louvo em especial pela minha vida, Senhor, e pelas que estão assistindo este vídeo. Que o Senhor venha tocar, assim como tocou em mim, nessa experiência que eu tive no livro de Gênesis, o Senhor venha tocar também na vida daqueles que estão assistindo este vídeo. Eu te louvo pela vida deles, pela minha vida. Receba a minha gratidão, a minha adoração, a minha oferta, Senhor, que eu faço a Ti. Te louvo e te glorifico em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Não esquece de dar um joinha, se inscrever no canal, tá bom? Compartilhar aí com seus amigos, seus grupos de igrejas, tá bom? Ou aqueles que não são da igreja, compartilhe aí com seus amigos, com a sua família. Porque assim a palavra do Senhor vai alcançando até o último. Quando a palavra do Senhor alcançar o último, o que diz lá no Novo Testamento, é quando venha o Filho do Homem. Amém? Deus abençoe a todos.